Fala pessoal, meu nome é Adenilton, eu sou médico intensivista e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui no curso da UEVSMed, né, para preparatório para a prova de título de medicina intensiva. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre parada cardiorrespiratória. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro para vocês que aparentemente, né, ser um assunto simples e muitas vezes vocês acharem que não é tão importante estudar esse assunto, pelo contrário, concordo com vocês que é um assunto simples dentro de um contexto de uma prova de terapia intensiva, mas um fato importante, uma dica que eu dou para vocês é que é um assunto que sempre cai na prova e pelo menos duas questões aí caem. Isso é importante porque são duas questões que a gente não pode errar, né? Então, quando a gente fala de concurso, principalmente em prova de título, as coisas mais fáceis, ou as coisas que a gente sabe que vai cair, essa a gente não pode errar. Então, são dois pontos que a gente tem que levar em consideração e utilizar eles como pontos de garantia para a prova de título, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu mostro para vocês e tento trazer aqui a informação, e que isso muitas vezes é cobrado, é sobre questão de acesso a uma boa ressuscitação cardiopulmonar. Então, apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem ressuscitação cardiopulmonar iniciada por leigos e menos de 12% têm o DEA aplicado antes da chegada do serviço médico de emergência. Então, essa relação, né, de toda hora de falar sobre qualidade na RCP, toda hora de falar sobre desfibrilação precoce, mesmo no ambiente pré-hospitalar, isso é muito batido, isso cai muito, então é um conceito que a gente tem que levar em consideração e sair daqui hoje com isso bem enraizado. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês até numa forma de acolhimento e a gente começar a criar esse vínculo aqui nesse ambiente virtual, para vocês entenderem o que não deve nunca se fazer numa parada cardiorrespiratória. Isso é um vídeo que mostra uma ressuscitação cardiopulmonar em uma via pública na Tailândia e que é algo não preconizado. Então, isso é uma péssima imagem do que seria uma ressuscitação cardiopulmonar. Então, esse tipo de conduta ali não existe, mas, ao mesmo tempo, eu trago uma outra visão, né, uma outra memória fotográfica para vocês, o que seria realmente uma ressuscitação cardiopulmonar de excelência. Então, eu peço que vocês foquem um pouquinho no vídeo, percam esses segundos aqui e percebam o que seria realmente uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, que a gente chama. Então, a enfermeira vai abordar o paciente, chama pelo Mr. Jones, né, e percebe que ele não responde. E já chama ajuda e chama um carrinho de parada. E inicia prontamente o quê? Compressão torácica, que é o conceito fundamental dentro da ressuscitação cardiopulmonar. E o desfibrilador chegou de forma precoce. Algumas considerações que a gente pode fazer nesse momento é que seria o ideal botar uma prancha embaixo do paciente para melhorar a qualidade da compressão. A médica já avaliou de forma precoce o ritmo e indicou choque, porque era um ritmo chocável. E chocou o paciente, e não percebam que ela não checa novamente o ritmo, ela já volta para a compressão torácica. E por aí vai. E logo depois, a companheira dela começa a ventilação através da bolsa válvula máscara, sempre fazendo a relação de 30:2, porque ela não garantiu a via aérea definitiva. E por aí vai. Dessa forma, gente, o que a gente preconiza, na verdade, a American Heart preconiza, é o quê? Dois cenários. Um, de manejo da parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, e o outro cenário, que é o manejo da parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar. Como a gente está aqui tratando, né, de uma prova de título de medicina intensiva, é lógico que as questões vão ser mais baseadas dentro do ambiente hospitalar. Mas não custa a gente reforçar alguns conceitos, porque o que está lá no edital é justamente as recomendações do suporte avançado de vida da American Heart. E isso inclui, logicamente, assistência pré-hospitalar também.
A primeira coisa que eles recomendam dentro da cadeia de sobrevivência da American Heart, quando a gente fala de ambiente extra-hospitalar, é justamente o acionamento rápido do serviço médico de emergência. Então, aqui no Brasil, no caso, o SAMU 192. Iniciar precocemente, né, a ressuscitação cardiopulmonar de qualidade e sempre frisar esse conceito de ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, porque nessa última atualização, ele, inclusive, inclui um novo personagem dentro da ressuscitação cardiopulmonar, que é quem? Que é o gestor da ressuscitação cardiopulmonar. Então, em vez da manobra cardiorrespiratória, desculpa, em vez do próprio médico, né, ficar como o gestor, como o vigia, como aquela pessoa que vai orientar a pessoa que está na compressão torácica, manter sempre uma qualidade, já deram uma nova função dentro, lógico, né, quando a gente tem recurso humano para isso. Mas dentro da última recomendação já existe essa figura do gestor de compressão torácica ou do gestor de uma ressuscitação de alta qualidade. A desfibrilação, o quanto precoce, né, o mais precoce possível. Então, por isso que toda vez que, sendo no ambiente extra-hospitalar ou no intra-hospitalar, é importante que a gente peça o desfibrilador. E aqui, né, como a gente está falando ainda de ambiente extra-hospitalar, é importante a presença do DEA, é importante quando você solicitar ajuda, você solicitar que traga o DEA. Iniciar a ressuscitação avançada quando a chegada, né, da equipe de serviço médico de emergência e depois os cuidados de pós-parada cardiorrespiratória e depois a recuperação. Essa é a cadeia de sobrevivência dos elos, né, quando a gente fala de ressuscitação cardiopulmonar extra-hospitalar. Uma coisa eu também trago aqui para vocês, um vídeo para lembrar uma coisa que a gente esquece muitas vezes em prova e acaba sendo motivo de pegadinha para questões, que é justamente o quê? Essa cena de um resgate de um paciente na Europa e eles foram resgatar um paciente e acabaram sofrendo um acidente junto com a vítima. Então, na verdade, qual é o recado que eu deixo aqui? Toda vez que a gente for abordar uma vítima em um ambiente pré-hospitalar, a gente tem que prezar e tem que avaliar primeiro a segurança da cena. Tá? Quando a gente traz para o nosso cenário, né, quando a gente vai falar aqui, principalmente por a gente estar falando em relação à medicina intensiva, um curso preparatório para a prova de título de medicina intensiva, então o foco vai ser esse. Então, American Heart, quando fala de suporte avançado de vida, ressuscitação cardiopulmonar no ambiente intra-hospitalar, o primeiro ela é o quê? Reconhecimento precoce dessa parada. Então, por isso, da vigilância, da monitorização e esse reconhecimento precoce. Assim que reconhecido, né, a parada cardiorrespiratória, acionar de prontidão, né, pedir para trazer o carrinho, ou se você estiver num ambiente de enfermaria ou na ala de internação, solicitar rapidamente o time de resposta rápida para que ele venha o quanto antes, junto com isso, quem? O desfibrilador e o carrinho de parada. Iniciar a compressão torácica, a ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, sempre baseado no número, né, no ritmo, e sempre otimizando a compressão e o retorno total do tórax, a desfibrilação quanto antes, se for indicado, é lógico, os cuidados pós-parada cardiorrespiratória e a recuperação desse paciente. Aqui, a gente deixa essa figura justamente para vocês reforçarem como você vai identificar que o paciente está parado. Então, a primeira coisa é, quando você vê um paciente que está inconsciente, você chama por ele e ele não responde, você, profissional de saúde, sendo médico, você pode utilizar até por 10 segundos para ver se tem um pulso carotídeo para você determinar se o paciente está parado ou não. Se você consegue, em até 10 segundos, determinar que ele está parado com a ausência do pulso, inicie, né, precocemente, solicite ajuda, né, tanto no ambiente intra-hospitalar ou no extra-hospitalar, e inicie precocemente a ressuscitação cardiopulmonar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como ela deve ser feita e como ela é feita de forma de alta qualidade. Então, aqui, para a gente mostrar, a primeira coisa é o posicionamento da pessoa perante o paciente. Então, você tem que cumprir essa angulação para que você consiga jogar o peso do seu corpo com o seu braço estendido, né, a 90 graus, para você conseguir exercer de forma adequada uma pressão suficiente para que você abaixe esse tórax até 5 centímetros, não mais do que 6 centímetros, e permita
esse retorno total do tórax para que você consiga fazer com que o paciente tenha esse enchimento, né, das cavidades cardíacas e que você faça a vez da bomba, literalmente, quando você comprime o externo sobre esse coração. E você manter esse ritmo de 100 a 120 compressões por minuto e possibilitando, lógico, o retorno total desse tórax. É importante que na última recomendação da American Heart, ele preconiza também o uso dos mecanismos de feedback. Então, você colocar na superfície onde você for fazer a compressão, você ter esse feedback de ritmo e até mesmo de compressão para você ter uma ferramenta a mais para você exercer essa compressão torácica de qualidade. E isso é o que determina, isso é o que mostra realmente que muda o desfecho do paciente voltar ou não dessa parada cardiorrespiratória, tá? O quanto antes você instalar o DEA, se você tiver o DEA, ou se você tiver com o desfibrilador, você prontamente checar o ritmo, porque a gente sabe que os pacientes com ritmos chocáveis, o que vai mudar o desfecho, ou o que vai fazer esse paciente voltar dessa parada cardiorrespiratória, é justamente a desfibrilação precoce. Então, é super importante que, ao chegar no desfibrilador, você afasta para a parada a compressão torácica, prontamente instalem as PAs, né? Ou as PAs adesivas, ou a PA você segurando, tente avaliar qual é o ritmo que esse paciente está parado e indique ou não o choque nesse paciente, tá? Lembrar, lógico, né, gente, que quando a gente vai utilizar as PAs, sempre essa PA tem que estar recoberta com gel e tentar também fazer uma tricotomia se forem pacientes que estiverem muito pelo. Lembrar também, numa ocasião, né, por exemplo, que possa vir a acontecer, ou até em ambiente de prova, que o paciente esteja afogado, quando você vai aplicar, lembrar de secar o paciente. Então, são situações, são peculiaridades que está lá descrito nas recomendações da American Heart, tá? Quando a gente vai falar de ressuscitação cardiopulmonar baseado nas orientações da American Heart, o que a gente tem que seguir e que eu deixo aqui de dica para vocês é justamente pegar os algoritmos, porque as questões que a MIB faz para a prova de título são baseadas nessas recomendações. Então, quando você pega os algoritmos da American Heart, dá uma lidinha antes da prova, você consegue de forma tranquila garantir essas pelo menos duas questões que falam de parada cardiorrespiratória na prova de título da MIB. A primeira coisa é iniciar prontamente, né, a ressuscitação cardiopulmonar e assim que chegar o desfibrilador, você já avaliar o ritmo e determinar se você vai seguir o algoritmo de FV e TV sem pulso, né, que vai indicar o choque precoce, ou se vai ser um ritmo, né, de AESP, ou seja, atividade elétrica sem pulso, ou assistolia, que você vai seguir o algoritmo de assistolia e AESP, tá? Começando aqui pelo fluxo da esquerda de vocês, né, a gente tem o fluxo de FV e TV, o que está preconizado é o choque precoce. Então, quando você identificar fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, o que a gente tem que fazer é desfibrilar esse paciente com carga máxima. E aí, quando a gente fala em carga máxima, é importante você identificar na questão lá se ele especifica ou não qual é o tipo de desfibrilador que você vai utilizar, que é um monofásico ou se é um bifásico. Se for um monofásico, lembrar que a carga máxima do monofásico é de 360, e se for o bifásico, lembrar que a carga máxima é de 200. Eles podem utilizar isso como pegadinha, tá? Não é muito comum, mas vale a pena a gente lembrar. E manter a ressuscitação, a compressão torácica por 2 minutos, garantir prontamente um acesso venoso de preferência, caso não tenha o acesso venoso, utilizar o acesso intraósseo. Na última recomendação da American Heart, eles preconizaram e bateram muito nessa questão do acesso intraósseo, então é importante que vocês lembrem disso, porque muitas vezes quem lida muito com terapia intensiva lembra lá de fazer a droga pelo tubo, mas na verdade o que a American Heart, né, determina, se não conseguir um acesso venoso, é justamente o acesso intraósseo. Se o ritmo for chocável, né, e se esse paciente não voltou depois de 2 minutos, se você analisou que ainda existe um ritmo chocável, você dá o segundo choque, novamente com carga máxima, aplica aí sim a epinefrina, né, faz a primeira dose de epinefrina e aí depois vai manter a cada 3 ou 5 minutos, né, considerar
isso daí, considere a via aérea e instale a via aérea. Se você conseguir instalar a via aérea definitiva, você instale a capnografia e, a partir daí, comece a tocar a ressuscitação cardiopulmonar, a compressão torácica de alta qualidade para fazer a checagem, né, aí no terceiro choque. Quando você chegar aqui no terceiro choque, e se esse paciente realmente não voltar, aí sim está indicado o quê? A amiodarona. E qual é a dose da amiodarona que a gente vai recomendar aqui? Né? Que, na verdade, a American Heart recomenda. É o uso de 300 miligramas, então 2 ampolas de amiodarona, caso você já tenha feito administrações do choque e esse paciente não tenha voltado. Então, você vai fazer essa administração da amiodarona, vai começar a pensar em causas, né, tratáveis e reversíveis para esse paciente e por aí vai seguindo esse algoritmo. Depois dessa primeira dose de amiodarona, né, e quando você for rechecar o paciente, ele ainda continuar num ritmo chocável, você choca esse paciente e aí você pode fazer uma dose adicional de amiodarona de 150 miligramas ou até mesmo pensar no uso da lidocaína. Beleza, galera? Então, essa parte do ritmo chocável já foi aqui, a gente passou por ela, e agora a gente vai falar um pouquinho do lado direito, o algoritmo dos ritmos não chocáveis. Os ritmos não chocáveis, para a gente lembrar, são quais? A sistolia, né? E atividade elétrica sem pulso. Quando você identifica isso, o que a gente precisa fazer e evitar o mínimo de interrupções possíveis é justamente o quê? Compressão torácica, tá? Garantir o acesso venoso e fazer epinefrina a cada 3 a 5 minutos, tá? Sempre quando checar o ritmo e se permanecer o ritmo não chocável, né, você continua a compressão torácica e a cada 2 a 5 minutos você repetir a dose de adrenalina, tá? Quando você perceber, né, depois lá do primeiro, segundo ciclo, você continua esse ciclo, né, de ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, compressão torácica de alta qualidade, mas aí você já começa a pensar nas causas reversíveis, que a gente usa o mio-mnemônico, né, utiliza aquela regrinha dos 5Hs e dos 5T, pensando sempre em causas, né, como hipovolemia, hipóxia, o hidrogênio, que fala sobre acidose, hipercalemia e hipotermia. E já no T, a gente vai pensar em T de tórax, né, de pneumotórax hipertensivo, de tamponamento cardíaco, de toxinas, trombose pulmonar, né, pensar em TEP, e pensar também na síndrome coronariana aguda, que a gente usa o T aqui pensando em trombose de coronária. Aqui, de forma mais simplória, né, a gente percebe que toda vez quando a gente lida com ressuscitação cardiopulmonar, a gente tem que lembrar que são coisas repetidas. Então, por isso que desse ciclo de verificar o ritmo, avaliar se tem FV ou TV, fazer o choque precoce, continuar com a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, monitorar a qualidade da RCP, e aí na última recomendação da American Heart, repito, foi indicado e recomendado o uso, né, dos mecanismos de feedback e continuar sempre com a RCP. Quando a gente fala de RCP de qualidade, compressão torácica de qualidade, a gente tem que abaixar esse tórax pelo menos 5 centímetros e manter um ritmo de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Minimizar ao máximo as interrupções das compressões torácicas, né? Lembrar de evitar a ventilação excessiva. Aqui vai outra dica. A American Heart não preconiza de imediato você ir lá e garantir uma via aérea definitiva. Ela considera isso já no segundo ciclo, se você for capaz, se você estiver num ambiente capaz, mas você pode tocar, inclusive, uma parada cardiorrespiratória com dispositivos supraglóticos ou até mesmo fazendo a ventilação com bolsa, válvula, máscara, tá? Se você garantir uma via aérea definitiva, você instala o capnógrafo para você também ter um feedback e saber realmente se essa compressão torácica, se essa ressuscitação cardiopulmonar está sendo de qualidade e até mesmo mais um mecanismo para saber se esse paciente retornou à circulação espontânea ou não. Agora, se você tocar essa parada sem a garantia da via aérea definitiva, lembrar, né, da proporção de 30 compressões para cada 2 ventilações, tá? Aquilo que eu já falei para vocês, quando a gente fala de desfibrilação, lembrar, porque eles usam muito isso como pegadinha, a questão se o desfibrilador é bifásico ou monofásico e lembrar de utilizar sempre carga máxima.
Se a gente está falando de um desfibrilador bifásico, lembrar que a carga máxima é 200 joules, e se a gente estiver falando sobre desfibrilador monofásico, lembrar que a carga máxima é 360 joules, tá? Lembrar das doses da epinefrina, que é 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, e lembrar da dose da amiodarona, principalmente, a primeira em bolos 300 miligramas e a segunda dose 150 miligramas. Tá? Em relação à lidocaína, é pouco cobrado isso, mas fica a dica que a primeira dose fica de 1 a 1,5 miligramas por quilo e a segunda é a metade dessa dose que a gente preconizou inicialmente. Tá? Partindo daí, gente, muita coisa se cobra e a gente percebe que algumas questões da parada cardiorrespiratória, quando a gente fala da prova de título da MIB, como é coisa muito batida já e é muito protocolar a gente tocar uma parada cardiorrespiratória, acaba que eles utilizam o quê? A parte da ressuscitação não, do retorno da circulação espontânea como pegadinha para utilizar questões de prova. Então, é bastante importante que a gente lembre dessa fase também da parada cardiorrespiratória, que é o retorno da circulação espontânea. Então, coisas que a gente tem que lembrar é o quê? O posicionamento, né? Depois que esse paciente retorna à circulação espontânea, a gente posicionar e conferir realmente se esse tubo está de forma adequada. Então, a capnografia serve para isso, a radiografia serve para isso, e em alguns momentos até a utilização do ultrassom a gente pode fazer para avaliar se esse paciente está entubado de forma correta ou não. Garantir, né, que esse paciente receba aí de 10 a 12 ventilações por minuto, né, não passar disso, garantir que esse paciente tenha uma saturação entre 92 e 98 e uma PaCO2 dentro do normal de 35 a 45. Garantir a estabilidade hemodinâmica, mesmo que seja através da utilização de droga vasoativa, mantendo uma pressão arterial sistólica acima de 90. Não esquecer que toda vez, e isso é importante, toda vez que o paciente retorna de uma circulação, que ele retorna com a circulação espontânea, a gente deve sempre fazer um eletro de 12 derivações. Isso é coisa muito batida, mas que muitas vezes, pela pressa lá de fazer a prova, a gente acaba esquecendo. E por que disso? Porque muitas vezes a gente tem que avaliar se esse paciente não teve uma síndrome coronariana aguda e que ele não tenha que ir para um laboratório de hemodinâmica. Então, sempre o paciente retornou à circulação espontânea, a gente deve fazer, sim, um eletro de 12 derivações. Considerar, depois dessa análise, se esse paciente deve ou não ir para o laboratório de hemodinâmica. E a última avaliação aqui no quinto quesito seria o quê? Avaliar se esse paciente retornou com a circulação espontânea, se ele está desperto, ou seja, está acordado, ou se ele voltou comatoso. Se ele estiver acordado, a gente vai avaliar o que poderia ter causado isso daí, lembrar novamente dos 5Hs e dos 5Ts. Agora, se ele voltou com a circulação espontânea, mas ele está em coma, comatoso, a gente parte aí para controle direcionado de temperatura, a gente parte para a necessidade de tomografar esse paciente e monitorizar esse paciente com eletroencefalograma. Então, são coisas que parecem básicas, mas que muitas vezes, num contexto de prova, principalmente de título, a gente acaba esquecendo. A gente encerra o nosso protocolo ali quando o paciente volta com a circulação espontânea e acaba esquecendo de controle direcionado de temperatura, realização da tomografia de crânio e a realização do eletroencefalo. Então, não esqueçam disso, porque é algo que cai na prova de título e que muitas vezes a gente pode deixar passar. Por fim, para a gente terminar esse bate-papo e depois a gente começar a discutir algumas questões que já caíram nas provas da MIB, a gente tem que lembrar sempre da questão da análise do ritmo. Então, para ficar bem visual, eu quero que vocês olhem para esse ritmo e lembrar que isso é uma FV, ou é uma fibrilação ventricular, né? Então, bater o olho, viu que é fibrilação, lembrar que o choque tem que ser em carga máxima e o choque tem que ser o quanto antes. Quando você já vê uma onda mais organizada como essa, e o paciente não tem pulso, você já sabe que esse paciente está em ritmo chocável, mas que esse ritmo é o quê? Uma taquicardia ventricular sem pulso e que também é indicado choque máximo. Quando você vê essa linha, principalmente quando a gente fala de prova, muita atenção. Preste atenção na questão
porque muitas vezes, em questão inclusive da prova do ACLS, lá para você garantir ou não que passa, ele faz essa consideração que é o protocolo da cagada. Então, quando você vê uma linha praticamente isoelétrica, você precisa checar o quê? O cabo, para ver se realmente está ligado. Você precisa checar o ganho e a derivação. Porque muitas vezes a própria American Heart bate muito nisso. Quando você vê uma linha dessa, pode ser que esteja com interferência ou o cabo esteja desligado e pode ser fibrilação pequena. E aí, quando você aumenta o ganho, você percebe que é uma fibrilação e não uma sistolia. E aí, se for uma fibrilação, é lógico que você tem que dar o desfibrilar, dar o choque nesse paciente com carga máxima. Então, quando cair em prova, ver uma linha isoelétrica, opa, atenção máxima, porque você tem que lembrar do protocolo cagado, então lembrar de avaliar o cabo, de ganho e de talvez mudar a derivação para você analisar melhor esse ritmo. E aqui, quando você vê onda organizada, mas que no título, no enunciado da prova, ele deixa muito claro que você não tem pulso, você está diante de uma AESP, uma atividade elétrica sem pulso. Então, vamos começar aqui e discutir um pouquinho de algumas questões que já caíram na prova da MIB, essa a questão 23 da prova de 2009, bem antiga, mas que fala o seguinte: o conceito da cadeia de sobrevivência introduzido pela American Heart para atendimento da parada cardiorrespiratória envolve sequência de ações críticas. E olha como é que ele é tão fácil o assunto, que ele, na verdade, você vai ter que prestar atenção e muitas vezes fazer por eliminação e ver o que está mais certo para você marcar. Letra A, que a resposta ele fala assim: acesso rápido, né? Rápido acesso, rápido suporte básico de vida, desfibrilação precoce e rápido cuidado cardíaco avançado. Quando você vê isso, opa, você já fala, opa, parece ser a certa, mas talvez esse rápido acesso aqui que destoa um pouquinho. A letra B, ele fala rápido suporte básico de vida, beleza, desfibrilação precoce, identificação do ritmo cardíaco. Então, aqui você já mata que ela está errada, porque, na verdade, a gente precisa identificar primeiro o ritmo cardíaco para depois avaliar se vai ser desfibrilado ou não. Então, essa não é. A letra C, identificação do ritmo cardíaco, desfibrilação ventricular precoce, intubação traqueal rápida e uso de lidocaína precoce. Não, a gente não usa, não é a droga de escolha. Você, depois de 3 choques, que você vai indicar um antiarrítmico e a primeira escolha é a mildarona. E aqui, intubação precoce também, isso não existe dentro da American Heart. Na verdade, ele preconiza que a partir do segundo ciclo você pode garantir uma via aérea definitiva, mas ele não fala para você intubar precocemente. Massagem cardíaca, quando você ouve isso, massagem cardíaca ou alguma coisa já está externa, porque eles batem muito no nome, que é o quê? Compressão torácica, tá? Intubação precoce também não, identificação do ritmo e uso de amiodarona precoce, não. Rápido acesso, identificação do ritmo, massagem cardíaca externa e intubação precoce. Então, apesar de ser um pouco, a gente ficar na dúvida, a mais correta, então, é a letra A. Então, por isso, o gabarito fica aí com letra A. Já essa outra questão, a questão 62 da prova de 2010, ele fala o seguinte: em relação à desfibrilação na parada cardiorrespiratória sem pulso, pode-se afirmar que, letra A estratégia com triplo choque, oi? Não, não tem triplo choque, então esquece disso. As manobras de reanimação cardiopulmonar não devem preceder ao primeiro choque. Como não, gente? A gente identifica precocemente, chama ajuda, começa a compressão e já chama o desfibrilador ou DEI. Assim que ele chegar assim, você para a compressão torácica e já dá o choque de forma precoce. C. A energia de cada choque é determinada pelo tipo de onda, para bifásicas 360 e para monofásicas 200. Olha a pegadinha, gente. É um detalhe. Não, está errado. Bifásica é o quê? 200 joules e monofásica é 300 joules. Então, se você não presta atenção, você acaba perdendo uma questão que pode fazer falta lá para sua aprovação na prova de título por ler rápido e achar que realmente é aquela questão. Letra D, que é o gabarito, não há evidências de que o aumento progressivo da energia de cada choque seja superior à manutenção da energia. Tanto é verdade que a preconização é o quê? Carga máxima para os ritmos chocáveis. E letra E, se o terceiro choque não for efetivo, deve-se iniciar a droga vasopressora norepinefrina. Não, deve-se fazer a dose de 300 miligramas de amiodarona. Essa daqui, da prova de 2011, questão 28,
Sobre as condições ótimas para a função cerebral em pacientes após parada cardiorrespiratória, veja que aquilo que eu falei, eles estão utilizando daquele conceito do retorno da circulação espontânea. Letra A hipocarbia, ou seja, o CO2 baixo leva à constrição das artérias cerebrais, com consequência de diminuição do fluxo cerebral e pressão intracraniana, motivo pelo qual se recomenda rotineiramente hiperventilação profilática pós-parada. Não, gente, isso não faz. Por quê? Se você faz vasoconstrição cerebral, você pode aumentar a hipótese desse tecido neuronal e causar uma lesão ainda maior. Então, isso não é preconizado. Letra B. Estudos têm demonstrado os benefícios da indução da hipertensão, ou seja, você deixar esse paciente hipertenso após a ressuscitação, e a qual deve ser mantida 6 a 12 horas. Não, não há essa recomendação. Letra C. A hipertensão intracraniana é bem conhecida e deve ser agressivamente tratada, objetivando homeostase cerebral. Não, a gente não sabe se aquele paciente está com hipertensão ou não. O que a gente precisa naquele momento é o quê? Conduzir ele ao controle direcionado de temperatura, né? Que é a letra D, é a indução da hipotermia terapêutica induzida uma temperatura de 32 a 34 graus, mantido de 12 a 24 horas, que melhora a capacidade funcional em 6 meses e reduz a mortalidade, tá? Letra E, que não, o equilíbrio metabólico deve ser obtido pela adoção de protocolos de controle estrito de glicemia. Não, nesse caso, você não faz controle estrito de glicemia, porque você pode causar hipoglicemia e, consequentemente, lesar mais esse tecido neuronal. Aqui, olha que engraçado, não é repetição. Na prova de 2011, na questão 28, foi essa questão, e, pasmem, na mesma prova, questão 43 era a mesma questão. Então, prestem atenção, porque, nesse caso, ele pode falar que não anulou, porque a questão está certa, mas ser uma mesma questão e, às vezes, você, de forma inadvertida, não marcar a mesma resposta. Aqui a questão 11, já da prova de 2012, fala o seguinte: na encefalopatia anóxica, pode-se avaliar o prognóstico desfavorável do paciente por ausência de reflexo pupilar e córneo palpebral, ausência de resposta à dor no segundo dia do evento? Não. Ausência de N2 cortical ao potencial evocado de 24 horas. Putz, a gente não vai utilizar potencial evocado para avaliar isso, né? Status epiléticos no primeiro dia? Sim, esse daí é um marcador clínico, né? Um marcador de prognóstico ruim e de um aumento de mortalidade. Essa daqui, na mesma prova de 2012, caiu na questão 16 sobre cardioversão elétrica e desfibrilação. Lembrar que esses termos eles também utilizam para confundir a gente na hora da prova. Cardioversão elétrica a gente vai fazer quando o paciente tem pulso. A gente vai reverter uma arritmia cardíaca. Desfibrilação é quando o paciente está em parada cardiorrespiratória. E aí ele pede qual é a alternativa correta em relação a esses dois assuntos. Letra A. A utilização da onda bifásica comprovadamente diminui o número de choques a ser utilizado e a quantidade total de energia liberada ao choque e a disfunção miocárdica após a cardioversão. A cardioversão. Não está falando, né? A gente não consegue... Beleza, parece fazer sentido. As recomendações mais atuais para o tratamento de taquicardia ventricular sem pulso prevê a utilização inicial de 3 choques. Não, não existe essa questão de 3 choques. C. Quando em dúvida sobre a quantidade de energia a ser usada para o tratamento de taquicardia ventricular sem pulso, deve-se optar pelo menor nível recomendado. Não, a gente opta justamente pelo maior nível recomendado. Letra D. A cardioversão elétrica eletiva deve ser evitada em pacientes portadores de marca-passo permanente. Não. Uma incidência menor de injúria dérmica está relacionada à utilização do choque concorrente bifásico. Beleza, isso faz sentido. Beleza? Então, a gente fica aqui com a letra E. Aqui já, em prova recente, depois da recomendação que a gente está utilizando, né, inclusive para orientar vocês, da de 2019, a prova do ano passado, 2021, de acordo com a utilização do suporte avançado de vida de 2019, né, marque a alternativa correta. Letra A. Se durante a parada cardiorrespiratória optasse por estratégia de via aérea avançada, deverá ser utilizada a intubação traqueal nos centros com experiência. Beleza. Tanto a ventilação com máscara com reservatório, como a estratégia avançada de via aérea, dispositivo supraglótico ou intubação traqueal podem ser utilizadas na parada cardiorrespiratória em qualquer local. Beleza, faz total sentido.
Ele não fala que tem que intubar, né? Letra C. Se durante a parada cardiorrespiratória optasse por estratégia de via aérea avançada, deverá ser utilizada a ventilação com máscara, com reservatório no centro sem experiência, com intubação orotraqueal. Não máscara com reservatório, né? Na verdade, a gente vai fazer a utilização da ventilação com a bolsa, válvula, máscara, não máscara com reservatório. Nas paradas cardiorrespiratórias ocorridas dentro do hospital, dá-se preferência à utilização de dispositivos supraglóticos para garantir a ventilação adequada. Não, a gente opta por intubação orotraqueal. Aqui, na mesma prova de 2021, na questão 37, em relação ao atendimento da parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa correta. Letra A utilização de adrenalina em altas doses, 0,1 a 0,2 mg por quilo, é recomendado quando relacionada à intoxicação exógena por beta-bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio. Não existe essa recomendação. Letra B, a utilização da capnografia está limitada à via aérea avançada por tubo traqueal, não devendo ser utilizada como dispositivo supraglótico, tal como máscara laríngea ou tubo laríngeo. Ela é recomendada quando a gente intuba, mas ela pode até ser utilizada com um dispositivo supraglótico. Letra C, o suporte extracorpóreo veno-arterial é custo-efetivo na parada cardiorrespiratória refratária de duração superior a 10 minutos e deve ser amplamente que acaba matando essa alternativa. E a letra D, o uso de dispositivo supraglótico está recomendado para todo provedor de suporte avançado de vida, independente de sua experiência com intubação orotraqueal. Beleza, ele pode ser utilizado, mas se você tem experiência em intubação, opte pela intubação. Aqui, ainda na prova de 2021, caiu na questão 39 a seguinte questão. Um homem de 45 anos teve uma parada cardiorrespiratória durante uma maratona e foi iniciada a ressuscitação cardiopulmonar. Observou-se taquicardia ventricular e foi cardiovertido 2 vezes, sendo que na última vez saiu do ritmo de atividade elétrica sem pulso. Chegou ao hospital 20 minutos após o início da ressuscitação. Qual a conduta mais adequada? Laboratório de hemodinâmico cateterismo cardíaco, e aí ele bota na letra A e você já quer marcar de forma imediata, né, que é isso. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que a gente tem que manter esse paciente com ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, assim que ele voltar, indicar o laboratório de hemodinâmica para esse paciente. Então, aqui ele inverte a sequência e faz a gente tentar marcar de forma errada a letra A. B, instalar oxigênio por membrana extracorpórea e depois levá-lo para o laboratório hemodinâmico com cateterismo de perfusão coronariana. Não. O mais correto seria o quê? Continuar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Se o paciente voltar à circulação espontânea, levar o paciente ao laboratório de hemodinâmica para o cateterismo. Letra D, laboratório de hemodinâmica para cateterismo e implantação de dispositivo de assistência ventricular. Não, essa também está errada, então a gente fica com a letra C. Então, pessoal, dessa forma, a gente encerra aqui a nossa aula sobre ressuscitação cardiopulmonar, né, parada cardiorrespiratória. Espero que a gente possa ter ajudado vocês aí essa jornada e que vocês tenham sucesso aí na empreitada e boa sorte para vocês na prova de título da AMIB de 2022. Valeu, galera. Grande abraço.